Evangelho, domingo da terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu pai José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. E chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, e sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Disseste bem, que não tens marido. Pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita, minha mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais a quem não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aquele que o adoram deve adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados em ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer, e vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: Levantai os vossos olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: Um é o que semeia e outro que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus
por causa da palavra daquela mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da terceira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje ouvimos uma das mais belas páginas do Evangelho de São João. Nesse terceiro domingo da Quaresma, o tema da água viva aparece para nós como um grande sinal no nosso caminho de preparação para a Páscoa do Senhor. Jesus, junto ao poço de Jacó, junto ao sinal que foi deixado pelo patriarca Jacó, assenta-se em um sinal de autoridade, ao mesmo tempo de continuidade da história dos patriarcas. É um grande sinal que João nos mostra de Jesus como aquele que veio na raiz dos patriarcas para realizar as promessas de Deus. Junto a esse poço aparece uma mulher samaritana que veio para buscar a água. Essa água é um sinal que recorda a bênção deixada pelos patriarcas. E naquele momento, Jesus se apresenta a ela e lhe pede que lhe possa dar de beber. O pedido de Jesus chama a um vínculo de amor, a uma obra de caridade que aproxima ambos sobre a mesma dignidade, dar-lhe de beber da água que foi deixada como bênção, oferecer por ele aquilo que foi oferecido por Jacó a seus descendentes. Naquele momento, a mulher se impressiona pelo pedido de Jesus, tendo em vista que se trata de um judeu e existe uma distância entre judeus e samaritanos por causa da separação das tribos e da história de sofrimento, das feridas que se passaram ao longo dos séculos entre o povo de Israel. A mulher não se indispõe de oferecer a Jesus o que lhe foi pedido, mas demonstra perplexidade diante do pedido. Mas Jesus insiste, abrindo um diálogo com ela que lhe levará à compreensão de quem está diante dele. Ou seja, mesmo diante daquilo que poderia impedi-la de cumprir esse ato de amor, Jesus não desiste e permanece para que ela consiga ir onde ele a espera. Naquele momento, abre-se um diálogo mais íntimo em que Jesus lhe fala a respeito de chamar, lhe fala a respeito da água viva, e isso traz ao coração da mulher não apenas uma curiosidade, mas uma dúvida sobre a realidade daquilo que esse estranho forasteiro da Judéia lhe apresenta, pois, nas palavras de Jesus, ele se apresenta agora como alguém maior do que Jacó. E a promessa dos profetas era que o Messias viria e ele seria na linhagem dos patriarcas. Ele viria e
ofereceria a vida que vem do próprio Deus? Mesmo diante desse diálogo, que não é estranho enquanto tema para a mulher, mas é muito inquietante por tratar-se de tê-lo ali, naquele momento, com um forasteiro da Judéia, Jesus então pede que ela cumpra um ato. De fato, Deus, que conhece o escondido do coração, vos abençoará. De fato, Deus ouve a súplica do pobre e do pequenino e conhece o íntimo de seus corações. Deus vê o que no coração do homem está presente e está disposto ao receber a sua oferta de amor. O Senhor conhece onde os homens não conhecem. E naquele momento, quando Jesus lhe pergunta sobre o seu esposo para que o traga, da resposta da mulher, ou seja, da atitude de verdade, se manifesta toda a grandeza e a verdade de Deus. É diante da verdade que Deus se manifesta para nós e nós podemos reconhecê-lo. O homem e a mulher que tem um coração verdadeiro e que se coloca diante da verdade pode reconhecer a presença de Deus e recebê-lo junto de si. Essa foi a condição sobre a qual o Senhor se manifesta para ela. E ela imediatamente o reconhece. E Jesus se apresenta, ela reconhece ali a presença de Deus na figura do profeta. E o Senhor então se apresenta para ela como Messias. E naquela hora, ela o recebe e parte para trazer para junto dele todos aqueles que esperavam o Messias. Aquela mulher sedenta por Deus, tendo encontrado, realiza um ato fantástico. Jesus lhe pediu a caridade de poder receber de suas mãos a água do poço de Jacó. E essa mulher vai trazer para as águas da vida eterna centenas de outros homens e mulheres. O Senhor lhe pediu a caridade para com um, e ela cumpriu depois que o encontrou e dele recebeu a água viva de sua palavra, uma legião de pessoas, uma inteira cidade. E ao final do texto, João nos escreve que antes viemos por suas palavras, agora nós mesmos o ouvimos e testemunhamos por aquilo que ouvimos. Nós primeiro recebemos da água que nos oferecestes do seu testemunho, mas agora nos tornamos fonte de água viva, porque também bebemos daquela água que faz com que nós nos tornemos fonte. Peçamos, Senhor, irmãos, ao Senhor que nos dê desta água e que ao mesmo tempo disponha e prepare o nosso coração para que nós possamos oferecer desta água a nossos irmãos, a fim de que bebendo também eles se tornem fonte de bondade, fonte de amor, fonte de caridade, fonte de vida para muitos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos céus e das famílias, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.